pessoal, nós vamos falar sobre o livro O Universo dos Quantas. Eu, Bruna Correia, irei falar sobre física dos quantas e cultura. Meu nome é Tailane Bispo. O meu é Thalita Silva e nós iremos falar sobre novas descobertas, ciências e tecnologias. Eu, Gabriel Assis e Adilson Moreira, iremos apresentar sobre a controvérsia tão antiga quanto a atual. A criação da física quântica nos fornece um belo exemplo de interações entre ciência, filosofia, cultura e sociedade. A ideia de um cientista e uma ciência completamente isolados da sociedade em que vivem não resistem a análises históricas. Física quântica, um produto alemão. As atividades que nos trouxeram a criação da mecânica quântica estavam na Alemanha. Os criadores da teoria quântica eram, na maioria deles, de origem alemã. Exemplo, Einstein e Planck. Uma rápida aceitação. A física quântica teve uma rápida aceitação pela sua enorme capacidade de previsão, bem como a diversidade de suas aplicações, inclusive tecnológicas. A atração dos quanta. A física quântica atrai por estar abrindo um mundo desconhecido, o mundo dos átomos e moléculas. Física quântica e filosofia. Passou a exercer um certo fascínio sobre os homens, por se revelar um mundo cheio de mistérios que exigia novos conceitos. Uma visão empobrecida da ciência. No que pese a rica discussão científica, filosófica e cultural desencadeada pela física quântica, muitos cientistas tentam mantê-la afastada de todas as discussões, considerando-as irrelevantes para a ciência. Apoiam-se na tradição filosófica do positivismo para construir uma particular interação da física quântica. Nós dominamos de instrumentalismo. Novas descobertas, ciências e tecnologias. Voltemos então agora ao ano de 1927, pois esse foi o ano que marcou o ápice, o ponto mais alto do processo de criação da física quântica, e também a elaboração de sua interpretação. Desde então, essa teoria científica tem sido alvo de importantes desenvolvimentos conceituais, bem como, por exemplo, de aplicações científicas e tecnológicas, antimatéria, laser, transistor, código genético, física nuclear e também microcomputadores. São essas, de fato, algumas das marcas do nosso tempo que podem sim ser associadas ao surgimento da física quântica. Se nós detivéssemos naquele já distante ano de 1927, conhecer um pouco, ainda que superficialmente, a história desses desenvolvimentos, será, então, a penúltima etapa da nossa viagem. Uma controvérsia tão antiga quanto atual. O fato é que, desde 1927, quando a nova mecânica quântica e a interpretação da complementariedade receberam o batismo da comunidade dos físicos, nunca ocorreu uma unanimidade entre os físicos quanto à interpretação de nova teoria científica. Não se trata de uma polêmica filosófica, embora tenha fortes implicações para a filosofia. Estamos diante de uma controvérsia essencialmente científica. A crítica madura de Einstein. Descrito sumariamente, o experimento pensado por Einstein consistia em um sistema composto de duas partículas que interagem e em seguida se separam. Mede-se então a posição de uma das partículas. Com essa informação, mais o formalismo matemático da própria mecânica quântica, que descreve o sistema das duas partículas, podem prever o valor da mesma grandeza. Para a outra partícula, que não foi o objetivo de medição, pode-se, contudo, optar por medir a quantidade de movimento da própria partícula e por um próprio sentimento análogo ao anterior, obteríamos a quantidade de movimento da segunda partícula. A física dos quanta recebe o nome técnico de problema da medição. Para uma breve apresentação do problema, devemos notar que, no final da década de 1920 e no início dos anos 30, elegantes desenvolvimentos matemáticos da nova teoria física contribuíram para uma compreensão mais profunda da sua estrutura matemática e conceitual. O ápice desse trabalho foi obtido pelo matemático John von Neumann,
que condensou suas pesquisas no livro Os Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica. Von Neumann esclareceu que os diversos formalismos já obtidos para a física quântica eram realizações de uma estrutura matemática mais geral e mais abstrata, já conhecida dos matemáticos e denominada de espaço de Hilbert, a qual é um tipo especial dos denominados espaços vetoriais. Estes, por sua vez, são generalizações do espaço em 3 dimensões que usamos para realizar soma, subtração e produto entre vetores e números. Uma das conclusões a extrair desse trabalho é que a física passará a usar estruturas matemáticas muito mais abstratas e muito diversas daquelas que haviam sido usadas entre a época de Newton e no final do século XIX. Final de viagem. A controvérsia sobre a interpretação da física quântica continua a despertar o interesse de cientistas em diversas partes do mundo. Os físicos institucionalizaram a controvérsia organizando revistas, livros e encontros voltados especificamente para essas questões. Um dos problemas cujo interesse se renovou bastante nos últimos anos foi a da transição entre o domínio quântico e o mundo cotidiano, macroscópico, descritível em termos clássicos, com desenvolvimentos de teoria que sustentam que, independentemente dos aparelhos de medição, o meio ambiente poderia levar espontaneamente à transformação de estados quânticos em classes. Bell traduziu essa exigência em um critério matemático bem definido que podemos denominar de localidade. Já para a química quântica, 2 objetos que interagem e se separam não são independentes, pois continua a ser descrito pela mesma função que tem a característica de mesclar as propriedades dos 2 objetos. Como a física quântica não inclui a exigência da localidade, dizemos que ela é, em certas circunstâncias, não local. Física quântica versus localidade. O segundo desafio lançado à física quântica foi folgadamente vencido por ela e recebe o nome de desigualdade de Bell. Em 1964, o norte-americano John Bell conseguiu traduzir a essência da argumentação presente no experimento EPR para certas expressões matemáticas que são contraditórias com as previsões da física quântica. Um conflito de resultado é tudo que os físicos desejam para planejar e realizar experimentos que possam retufar ou confirmar as alternativas em disputa. Deve-se notar que a premissa implícita no argumento einsteiniano é que objetos que se separam no espaço-tempo são fisicamente independentes. Einstein considerava essa premissa tão fundamental que a própria teoria quântica deveria a ela se acomodar.